Esses dias, meu carro furou o pneu no meio da BR. Pode ter sido o livramento de um acidente lá na frente. E a vida é assim. Nem tudo que dá errado realmente deu errado. Às vezes é só Deus mudando a rota para te proteger de algo que você não viu. Nem sempre o problema é o que parece. E se em vez de dizer, por que comigo? A gente dissesse, o que isso quer me ensinar? A verdade é que nada é por acaso. Nem o café trocado, nem o pneu furado, nem as pessoas que chegam e as que vão embora. Da próxima vez que algo sair do seu controle, lembra. Pode ser só Deus te livrando de algo que você ainda não sabe. Pode ser o universo te ensinando a ter paciência. Quem olha com fé, enxerga livramento, onde os outros só veem problema. Quantas vezes ao longo da vida nós nos perguntamos por que determinadas coisas acontecem conosco? Quando tudo parecia estar certo, organizado, planejado, de repente algo inesperado acontece, seja algo que julgamos ruim, seja algo que mais tarde percebemos ter sido bom. Quantos relatos já ouvimos de pessoas que tinham uma viagem marcada, um compromisso importante, mas por algum motivo mudaram o roteiro, perderam o horário e desistiram no último instante. E depois soube-se que aquele avião ou aquele ônibus caiu, vitimando todos os passageiros. Por que isto acontece? Será que Deus realmente existe? Existe alguma explicação lógica para esses acontecimentos? Sim, existe. Tudo tem uma razão de ser, porque nada é por acaso. Olá, meus amigos. Mais uma vez, estamos aqui para darmos continuidade ao nosso bate-papo, sempre à luz da doutrina espírita, pelo projeto Espiritismo à Luz da Razão, aqui no canal, @o Espiritismo no nosso dia a dia. Desejo a todos muita paz, muita serenidade e que o Cristo, nosso Mestre Consolador, nos abençoe hoje e sempre. Antes de darmos sequência ao tema de hoje, peço de coração que você que nos acompanha e aprecia o ensinamento do Espiritismo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe suas reflexões nos comentários. Esse simples gesto ajuda para que essa mensagem alcance mais pessoas que muitas vezes necessitam dessas luzes de conforto no momento que estamos vivendo. O tema de hoje é a continuação do episódio anterior, intitulado Deus e o Universo, no qual falamos um pouco sobre a grandeza de Deus e sobre a sua existência, que não pode ser medida pela concepção humana. Vivemos ainda em um mundo de provas e expiações, o mundo inferior dentro da escala evolutiva dos espíritos, onde nossa capacidade intelectual e espiritual é limitada. Por isso, temos dificuldades de compreender plenamente a grandiosidade do Criador, que está muito além do nosso entendimento atual. Somos ainda espíritos em processo de amadurecimento, mas, contudo, fica claro que, à medida que o espírito evolui ao longo do tempo, amplia-se também sua capacidade de reconhecer e compreender quem é Deus, o Criador de todas as coisas. Esses esclarecimentos chegam até nós por meio dos mensageiros do Senhor, que se manifestam através da doutrina espírita consolador prometido por Jesus, para que não fiquemos órfãos do saber e da esperança. A grandeza de Deus não está restrita às páginas de nenhum livro sagrado. Ela se revela na vivência de cada ser no universo, onde Deus se manifesta continuamente. O espetáculo da natureza reflete a ideia do Criador infinitamente superior a qualquer manifestação terrena. A própria razão nos fala de Deus não como um ser humano, mas como a inteligência suprema do universo, um ser incriado
que cria e se governa com sabedoria absoluta. O mal que se opõe à lei divina não pode ser obra de Deus. Ele é fruto do que? Da ignorância do homem. Quando o ser humano não compreende os acontecimentos, ele cria imagens, conceitos e julgamentos baseados em sua visão limitada, acreditando conhecer todas as coisas. Mas Deus age em silêncio com paciência infinita, respeitando o estágio evolutivo de cada espírito e aguardando, então, o amadurecimento ao longo das eras. Se o homem enxerga apenas uma pequena parcela do mundo que habita, se considera apenas sua breve passagem pela Terra, como poderia compreender a ordem eterna e universal, não é mesmo? Para avaliar corretamente o bem, o mal, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, é necessário elevarmos o pensamento acima dos limites da vida atual e considerarmos o conjunto dos nossos destinos espirituais. É fundamental compreendermos que tudo o que acontece em nossas vidas não ocorre para o nosso mal, mas para o nosso aprimoramento, ou seja, para melhorar. São experiências que nos despertam para a realidade espiritual. Somos filhos de Deus, centelhas divinas, habitando temporariamente num corpo perecível, enquanto acumulamos aprendizados ao longo dos séculos. Quando não compreendemos algo e não tivermos condições de mudar determinada situação, entreguemos na mão do Altíssimo, que tudo sabe e sempre caminha socorro no momento oportuno. Voltando ao exemplo da viagem acima do avião ou do ônibus, quando alguém é impedido de embarcar e escapa de uma tragédia, foi Deus que interveio. E então surge a pergunta: por que Deus livrou um e permitiu que muitos outros perecessem? A resposta está claramente explicada na codificação espírita. Aquele que foi poupado não estava programado para aquele tipo de desencarne naquele momento. Já os demais estavam ligados ao resgate coletivo, conforme a necessidade espiritual de cada um. Deus é sempre justo e muito bom. Ele não favorece ninguém indevidamente. Tudo acontece de acordo com a necessidade evolutiva de cada espírito. Todos nós partiremos o dia, seja por acidente, por doença ou por desencarne natural. A forma varia, mas a lei de Deus, a lei divina, é sempre perfeita. Por isso, meus amigos, mantenhamos a paz e a serenidade diante dos acontecimentos do mundo atual. As mudanças climáticas, as guerras, as calamidades, o terrorismo, a fome, a miséria, as doenças, pois Deus está trabalhando para a renovação do mundo. E para que um novo horizonte surja, muitas vezes é necessário arar a terra, remover o que não serve mais, para que algo melhor floresça. Então, não temamos as provas. Elas são necessárias e providenciais. Cultivemos então a fé inabalável nas divinas providências. Façamos a nossa parte com esforço e perseverança. Aquilo que não estiver no nosso alcance, entreguemos a Deus com confiança. Cada um de nós possui ao seu lado um amigo espiritual, invisível aos nossos olhos, mas atento, zelando por nossos passos. Tenhamos certeza, meus amigos, quando confiamos verdadeiramente em Deus, nada acontece sem um propósito. As tempestades, os ventos, os furacões podem vir, o desafio pode surgir, mas sairemos mais fortes, mais conscientes e mais preparados. É belo, é doce, profundamente consolador caminhar pela vida com a fronte erguida para o céu, sem medo, sabendo que mesmo nas maiores provas,
uma lei divina nos ampara. Confiemos em Deus, a causa primeira de todas as coisas, que nos ama profundamente, como um Pai justo, sábio e misericordioso. Então, meus amigos, encerramos assim mais um episódio da série O Espiritismo à Luz da Razão. Espero ter contribuído com mais uma reflexão para o nosso crescimento espiritual. Se Deus permitir, voltaremos no próximo episódio. Fique com Deus e não se esqueça, então, de apoiar o nosso projeto com seu like, inscrição e compartilhamento, ok? Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Tchau. My world is like a river, as dark as it.